Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pode Ser Singular, um podcast sobre ciência e a vida real de pessoas neurodivergentes, porque aqui você pode ser singular. Eu sou Vitória Pacheco, psicóloga e analista do comportamento, supervisora aba na clínica Somos Singular e chego aqui para trazer muito conteúdo de qualidade e relevância para vocês. Olá, eu sou Patrícia Oliveira, diretora e CEO do Grupo Singular, supervisora QA SPS e também estou aqui com vocês para a gente poder bater esse papo riquíssimo e trazer para vocês muito conteúdo. É isso aí. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para acompanhar todas as novidades que a gente traz por aqui. E vale muito a pena também acompanhar os episódios anteriores, porque tem muito conteúdo de qualidade. E se você que já é inscrito aqui no nosso canal, gosta do nosso podcast, compartilha com os amigos, com os familiares, para que mais pessoas possam receber essas informações que nós estamos preparando para você com muito carinho. É isso aí. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre direitos da pessoa autista. E para nos guiar nessa conversa, a gente convidou aqui hoje a doutora Cássia Agapito. Bom, ela é advogada, especialista na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, especialmente em demandas contra abusos de plano de saúde e em ações relacionadas ao acesso à saúde. A doutora Cássia se formou pela Universidade de Uberaba, é pós-graduada em Direito Tributário com MBA em Direito à Saúde e especialização em Direitos da Pessoa Autista. Ela também é idealizadora do projeto Direito para Autista, no qual produz conteúdo jurídico acessível, promovendo informação e inclusão por meio de palestras e orientações práticas. Ela tem seu escritório com forte atuação nas áreas de BPC e LOAS, que já a gente vai explicar aqui um pouquinho sobre, isenções fiscais para pessoas com deficiência e principalmente em ações judiciais contra negativas de cobertura por planos de saúde, com foco em garantir o acesso a terapias, tratamentos e medicamentos essenciais. Seja muito bem-vinda, doutora Cássia. Muito obrigada, Vitória, Patrícia, por esse convite. É uma honra estar aqui fazendo parte desse projeto tão inovador que é o Pode Ser Singular. Legal. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, doutora Cássia. E aqui no estúdio nós temos mais uma convidada especial, que é a mãe do pequeno Rael, um garotinho lindo de 3 anos. A gente está falando da Diana, né, empreendedora, né, mãe aí atípica, que vai bater esse papo com a gente, que vai ser muito bom. É isso aí. Então, bora começar esse bate-papo, né? A gente começou apresentando a doutora Cássia, falando aí um pouco sobre a sua especialidade em BPC LOAS. Você pode explicar um pouquinho para o público o que é esse benefício? Sim, claro. O BPC LOAS, ele é o benefício de prestação continuada. É um benefício concedido pelo INSS, né? Para pessoas que tenham mais de 65 anos ou pessoas com deficiência. E nesse caso aí a gente inclui os autistas também, que pela lei Berenice Piana é considerado pessoa com deficiência. Para ter direito a esse benefício, precisa preencher alguns requisitos, tá? Um deles é que a família tenha 1/4 da renda familiar do salário mínimo. Então, mais aproximadamente aí, uns R$ 375, considerando o salário vigente de R$ 1.508. Além disso, vai precisar ter o laudo, né, constatando a deficiência e escrito também no CAD único. Então, esses são alguns dos principais requisitos para concessão desse benefício. Eu não sei se já pode falar a questão do nível de suporte, né? Então, assim, a gente considera, a lei Berenice Piana, ela não faz distinção em relação aos níveis de suporte. Mas, o que vem acontecendo? Administrativamente, o INSS, ele vem negando o benefício de prestação continuada para autistas de nível de suporte 1. Uhum. E aí as famílias têm que procurar um advogado especialista na área para poder entrar na justiça para conseguir a concessão desse benefício, porque consegue judicialmente, haja vista que a lei Berenice Piana não faz a distinção aí entre os níveis de suportes, tá? Então, essa negativa é abusiva do INSS. Você trouxe também um pouco aí sobre a lei Berenice Piana, né? Só para contrastar um pouco dessa diferença, a BPC, ela é ampla para pessoas com deficiência, certo? Sim. E a Berenice Piana é especificamente para pessoas autistas. Isso, exatamente. A gente está tratando aqui dos direitos autistas, né? Uhum. Mas vale para outras deficiências também, né? Deficiência, por exemplo, síndrome de Down, paralisia, visão monocular. Então,
para as deficiências em geral. Entendi. Bom, a nossa proposta hoje é fazer uma mesa um pouco diferente, né? Hoje a gente convidou a Diana, que é mãe atípica, né? Mãe do pequeno Rael, de 3 anos. E pra gente começar também, antes da gente fazer esse formato, né, da Diana tirar algumas dúvidas também com a doutora Cássia, conta um pouco pra gente sobre a sua experiência com a maternidade atípica desde que o Rael chegou na sua vida. Então, a maternidade atípica, ela é uma caixinha de surpresa, né? Quando o Rael nasceu, ele nasceu, né, tudo ok. E aí ele foi crescendo, desenvolvendo. Com 7 meses ele já começou a soltar ali as primeiras palavrinhas. E aí quando ele fez 1 ano, a gente percebeu que ele aprendia uma palavra nova, parava de falar outras. E aí eu comecei a achar muito estranho. E ele também não dormia. Ele era uma criança que não dormia. Então, assim, eu via lá, né, a gente começa a ler vários artigos falando que recém-nascido só mama e dorme, né? E o Rael não era assim, ele dormia meia hora e já acordava, chorava. Eu falava, gente, tem alguma coisa assim, né? Não tá certo. E aí eu fiquei pesquisando e não achava nada. E aí, quando chegou 1 ano, ele parou de falar. E aí a gente levou ele na fono e foi quando começou a ter essa suspeita do autismo. E aí, né? Aí a minha vida virou de cabeça para baixo, porque a gente não tá preparada, né, para receber, assim, um diagnóstico. E aí, desde 1 ano, a gente foi levando ele em vários especialistas até chegar no laudo de autismo. Então, a maternidade atípica, ela assim, ela ensina a gente todos os dias, sabe? Todos os dias a gente aprende uma coisa nova. Eu aprendi muito a ter paciência, né? A compreender mesmo o ser humano como cada um ser assim do seu jeito, né? E o Rael, ele é uma criança magnífica, ele é perfeito, ele é o amor das nossas vidas. E é aquela coisa, né? O diagnóstico não é uma sentença, né? Ele é uma direção para te mostrar o caminho. E foi exatamente o que aconteceu com a gente. Quando a gente descobriu o diagnóstico, abriu um leque, assim, né? E aí, a gente foi atrás das terapias. Mas é um desafio por dia, né? É uma guerra que a gente ganha por dia. Eu imagino que nesse percurso devem ter tido muitos desafios e muitas conquistas também, né? Pra gente aproveitar aqui esse gancho, traz um pouco pra gente, de até hoje, assim, em busca dos direitos do Rael, né? Enquanto acesso à saúde, acesso à educação. Um pouco do percurso, né? Dos desafios. Isso. O que você já enfrentou nesse caminho até hoje? Olha, o que eu enfrento até hoje, né? Porque é uma luta que não tem fim. Que é eterna, né? Não tem fim. Então, assim, todos os dias é uma coisa nova. Então, assim, desde que a gente descobriu o diagnóstico, a gente foi atrás das terapias e o convênio médico ali negando, querendo jogar a gente para outra cidade, né? Que a gente fosse para outra cidade, pegar 3, 4 ônibus por dia. Então, assim, eu falo pro meu marido, né? A gente não dorme mais, porque o nosso medo, a gente não sabe o que o convênio médico vai decidir amanhã. Então, será que amanhã ele vai ter a terapia? Será que ele vai poder ir pra terapia? Então, assim, essa caminhada da gente conseguir as terapias foi bem exaustiva, assim, sabe? É um constante estado de alerta, né? Sim. E ainda mais que a gente depende do convênio, né? Do emprego. Então, assim, é um medo diário que a gente tem. Esses dias até eu vi o vídeo de uma moça falando que estava ficando doente por causa disso, porque é um medo que a gente tem aqui, que eu acho que não vai passar, né? Porque a terapia é para sempre, assim, né? Então... Até porque autismo não é doença, não tem cura. É um transtorno do neurodesenvolvimento e a gente sabe que é uma investida pro resto da vida. Pro resto da vida. Né? Não tem como. Então, a gente fica, né, nesse medo de como que vai ser o futuro, mas a gente encontrou muitos desafios, como o convênio querer mandar para outra cidade, o convênio não cumprir com a liminar, então a gente teve que contratar... Mesma situação. A gente teve que contratar advogado particular, a gente vendeu o nosso carro para a gente conseguir pagar advogado. Então, assim... Isso é muito comum também, né, doutora? As famílias diluírem patrimônio, sim, né? Sim. Se despirem, né?
acabar passando para frente, né, carro, imóvel, a gente já ouviu muito falar Sim. sobre isso, para poder garantir uma terapia de qualidade ou custear até, né, no caso, Sim. até processos, né? A gente sabe que isso é muito comum. E uma dor muito comum também é que os pais têm e quando eu não estiver aqui? Exato. Como Nossa. vai ficar o meu filho, né? Exatamente. Então, a gente está trabalhando também lá no escritório agora com um núcleo de planejamento sucessório para as famílias atípicas. Uhum. Porque é uma dor que eu, como mãe atípica também, me preocupa isso. E a gente está trabalhando para que no futuro, quando eu, meu marido, ou quando você, seu marido, não estiver aqui, que eles tenham condição de serem assistidos, né? Ainda por um familiar. No Brasil ainda a gente não tem, né, aquelas comunidades assistidas lá como tem nos Estados Unidos. Exato, né? residências terapêuticas, moradas Exatamente. dependentes ou independentes para poder assistir essa população. Exatamente. Então, Já a não gente tem nem direito a terapias para crianças acima de 14, né? A gente sabe que também são Sim. poucos os locais que absorvem e de fato Exatamente, conseguem atender essa expectativa. Essa Sim. longevidade que você está falando de terapia, né? Sim. É mais escasso ainda. Exatamente. Complicado. E pensando nesses desafios que você vem enfrentando, né, nesse processo e continua, que é uma luta Sim. diária, como você disse, provavelmente surgiram muitas dúvidas, né? Que a gente ouve um lugar fala de um jeito, outro lugar fala de outro, e a gente nem sabe quem escutar mais. Então, aproveita esse momento, né? Você tem alguma pergunta que você gostaria de trazer sobre os direitos do seu filho? Que pode ser dúvida de outras pessoas também que estão assistindo a gente aqui agora. Sim, a questão da liminar, né? Quando o convênio ele não cumpre com essa liminar, a gente fica apavorada, né? No caso do Rael, a gente ficou uma semana sem terapia, porque o convênio não cumpriu com a liminar. E, gente, essa uma semana ele regrediu absurdamente. Então, assim, a gente pensa, né? Uma semaninha só, não tem problema. É uma quebra de rotina, Eu brinco aqui né? com ele aqui em casa, né? Eu estimulo e vai dar certo. Não, ele já estava começando a usar o vaso sanitário, parou, não queria mais ir no banheiro, não queria mais tomar banho. Então, assim, uma coisa básica, né? Ali, a higiene básica ali, ele não queria mais fazer. Então, assim, a questão da liminar, né? O convênio não está cumprindo. O que a gente deve fazer, assim? Tá. A gente precisa analisar, a primeira coisa, como está esse processo. Ele está aqui no primeiro grau, ele está no segundo grau, já foi arquivado esse processo, né? Então, suponhamos que o processo ainda esteja lá tramitando judicialmente. A gente tem como obrigar a operadora de plano de saúde a cumprir a decisão judicial com cumprimento de sentença, que a gente fala no direito. Como que é feito esse cumprimento de sentença? A gente pede para o juiz aplicar a multa diária, porque eles não estão cumprindo com a decisão judicial. Pode ser que o valor que o juiz fixe na multa seja insuficiente para obrigar a operadora de plano de saúde a cumprir aquela Mais barato decisão. que o tratamento. Né? Exatamente. E aí a gente tem que pedir para o juiz majorar a multa. Aí o juiz vai aumentando a multa. E, em último caso, se ainda assim a operadora de plano de saúde não cumprir com a decisão, a gente tem o que a gente chama de bloqueio judicial. O juiz ele vai bloquear o valor na conta da operadora para custear aquele tratamento, tá? Outra solução que pode muitas vezes ajudar, mas não é muito efetivo, tá? Como cumprimento, é uma reclamação na ANS. Né? Mesmo Mas, com o processo ali rolando, pode abrir essa mesmo com o reclamação. processo rolando. Mas, muitas vezes não surte o efeito esperado, né? O cumprimento em si é mais efetivo, tá? Sim. Se o processo estiver arquivado, aí a gente tem que pedir o desarquivamento do processo e fazer novamente uma execução daquela sentença, tá? Porque a sentença ela é um título executivo, então a gente faz a execução da sentença novamente utilizando os meios coercitivos para que se cumpra a decisão judicial, tá? Obviamente que isso leva tempo, não é uma coisa do dia para o outro, que isso que mais que dificulta o processo. Isso muda e de comarca atrapalha. para comarca E muda também, de né? comarca Que é uma pra coisa que a gente vê que os comarca, pais... de vara para vara, De vara pra vara, juiz pra então, juiz. É uma coisa assim que não é, digamos, rígida, né? Então a gente tem essas flexibilizações aí no meio do caminho. Aproveitando esse gancho do que vocês estão falando, lembrando de outras mãezinhas que conversam com a gente, quando você fala de majorar, né, a multa, só para elas entenderem, porque a gente vê que tem essas discussões,
Isso é o próprio juiz que determina o valor? É você como advogado que determina esse valor? Quem determina esse valor da multa? Isso é uma discussão que sempre a gente tem Normalmente a dúvida, gente... né? Sim, a gente entra com cumprimento e a gente pede para o juiz aplicar a multa. Às vezes o juiz já fixou essa multa na sentença. E tem casos que o juiz não fixa na sentença. Aí a gente, como advogado, pede para o juiz fixar o valor da multa, por exemplo, R$1.000 por dia. Ele que determina o valor, não é a gente. A gente até pede. Ele pode mas até acatar a sua sugestão. Exatamente, ou não. mas é ele que fixa. É uma sugestão, né? Exatamente, É uma sugestão. ele que determina. Então, suponhamos que o juiz fixou R$1.000 e a operadora ainda assim não cumpriu. Deu lá 5 dias para a operadora fazer o pagamento. Não cumpriu. Então, eu vou fazer uma nova petição para o juiz, informando ele que a operadora não pagou. E aí, eu peço para o juiz para aumentar o valor dessa multa. Ele vai lá e aumenta para 5.000 por dia, né? Aumentou para 5.000, normalmente aí ela já cumpre. No caso do Rael foi muito multa. difícil. Ficou uma semana, mas foi multa. Não cumprir, porque depois vai ter execução dessa multa e para ela vai sair mais caro que o próprio tratamento em si, né? Suponhamos, a gente tem uma operadora aqui no Brasil, que eu não posso falar o nome, né? Porque, assim, é a única operadora que não cumpre realmente decisão judicial, nem com multa, nem com majoração. E a gente, às vezes, tenta um bloqueio, não consegue, né? Porque, às vezes, o judiciário não tem um pulso firme. Essa dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, ainda assim, a gente conseguiu lá no escritório. Inclusive, um caso seu, né, Patrícia? Deve estar... Vira e mexe, a gente está aí, mexendo. Mas, assim, existe uma forma, sim, né, de conseguir com que a operadora de plano de saúde continue custeando esse tratamento. O que os pais não podem é ficar inertes. Sim. É uma batalha incansável, eu sei que é incansável, é cansativo para os pais, para o advogado, que sempre tem que estar ali, né, peticionando, mas a gente tem que ter força e continuar utilizando desses meios que o judiciário nos muniu para que a gente consiga aí levar o melhor tratamento para os nossos filhos, para que eles consigam aí o que a gente busca com esse tratamento, que é uma independência, né, para que eles tenham autonomia aí. Eu acho que essa questão do direito, até que ela trouxe da liminar, a gente percebe que às vezes os pais têm dificuldade de entender a diferença entre eu ter uma conversa administrativa com o convênio, ter acesso à terapia, eu tenho uma liminar e tenho uma sentença, né? A fragilidade dessas relações, quando eu estou brigando pelo direito do meu filho. Você consegue falar pra gente um pouco sobre essa diferença? Porque a gente tem pai que fala, olha, você ainda tem uma liminar, não é sentença ganha, né? Então, a gente percebe que eles têm dificuldade para entender, sabe? Essa esfera de relação, vou colocar assim, né? De acesso ao direito e de relacionamento com a operadora. Acho que seria interessante você conversar só a diferença dos três, sabe? Para a família entender um pouco. Vou ver se eu conseguir captar de forma o que mais você... simples possível. Quando eu vou fazer os meus atendimentos, como que eu costumo explicar para o meu cliente? Eu falo que o processo, imagina o processo como se fosse uma linha de trem, né? A gente tem o início da viagem, nós temos o meio e a gente tem o fim, né? Então, o processo, quando ele inicia, a gente pede a decisão liminar. O que é a decisão liminar? Eu antecipo o final da viagem. Então, aquele meu direito que seria concedido só lá no final do processo, eu consigo ele aqui no início, com a decisão liminar, né? Essa decisão liminar, obviamente, como tudo no direito, cabe recurso. Exato. Então, muitas vezes eu posso conseguir a decisão liminar nesse primeiro momento, a operadora vai recorrer, no caso aqui de São Paulo, para o Tribunal de Justiça de São Paulo, ou para os tribunais de justiça do Brasil, e lá pode ser que algum desembargador entenda que aquela criança, naquele momento, não tem direito, não preenche os requisitos para liminar, né? Nós temos requisitos no Código de Processo Civil para concessão de liminar. Então, tem que ser uma coisa que seja urgente, né? Que aquilo ali não pode demorar, que vai causar um prejuízo para a criança ficar sem aquele tratamento. E aí, eles acabam retirando essa decisão liminar. E quem avalia isso? São 3 desembargadores. Então, vai para uma Câmara, aí o relator, a princípio, ele analisa e depois vai para julgamento para 3 desembargadores. 3 juízes, né? Só que é de um nível superior. Mas, assim, no âmbito de tratamento para autista, tá? É muito difícil que haja uma revogação da liminar. Tem que ser um motivo muito sério aí para ter essa revogação. Lá no escritório, graças a Deus, não tivemos nenhum caso de ter revogação de liminar quando a gente conseguiu aqui, tá? Então, assim,
A liminar, na verdade, ela não é uma decisão judicial que já finalizou o processo, que não cabe mais recurso. Ela é só o início do processo que a gente conseguiu antecipar o final, mas que, de qualquer forma, pode ser revisto lá na frente. Certo. Obtendo a liminar, vem a sentença. Dessa sentença judicial também cabe um recurso lá para o Tribunal de Justiça. Normalmente, quando a sentença já é favorável aqui no primeiro grau, dificilmente lá os desembargadores vão mudar. Eles acabam acompanhando o que o juiz aqui do primeiro grau fixou, né? Ainda mais tratando de direito social, que é direito à saúde, né? Então, dificilmente há alguma mudança nesse sentido. Então, a gente tem aí, primeiramente, a liminar, antecipando aquele direito, depois a gente tem a sentença e posteriormente a gente tem os recursos lá em cima. Eu brinco com os meus clientes que às vezes eles falam assim, nossa, doutora, mas, né, às vezes o honorário tá caro, o que acontece às vezes o cliente falar? Mas aí ele não pensa que naquele primeiro momento que eu consigo a decisão liminar para ele, que normalmente é muito rápido, eu já consegui decisão liminar em menos de 24 horas. Decisão liminar é no máximo 1 a 2 semanas. Mas o processo, ele continua a correr. Eu vou estar com o processo dele 24 meses, 36 meses, peticionando para que aquele direito ainda até sair a sentença, seja garantido. Né? Exato. Né? Então, que seja transitado em julgado, que a gente fala, que é quando não cabe mais recurso, né? Daquela decisão. Então, assim, o processo, a liminar é rápido, né? A gente consegue aí que a criança inicie o tratamento rapidamente, mas o processo ele vai correndo aí por mais um período. E isso que você falou é bem importante. A gente passa por essa experiência, já que a gente está há tanto tempo, né? Eu atuo praticamente há 10 anos na área, né? E há 4 com a clínica. A gente ouve falar, né, dos pais sobre o custo para desembolsar, para ter acesso, né, a esse processo e judicializar. E muitas vezes a gente fala assim, olha, é importante que você procure um advogado que entenda, que tenha expertise para. E a gente vê muitas famílias, é muito comum, assim, perderem, não conseguirem, ficarem tristes, ficar 2, 3, 4 anos que entrou com uma liminar com o tio, com o amigo da família, com alguém que é lá a expertise dele é lá no processo civil, né? É lá em qualquer outra área do direito que não seja especializado no assunto. Né? É muito isso importante. Causa um desgaste também para a pessoa, porque às vezes pega um amigo, um parente, né, que é advogado, e não dá certo. Você concorda? Causa um desgaste aí. Sim. E o que eu falo, né, o advogado, para estar atuando nessa área, a primeira coisa, ele tem que ter responsabilidade. Se ele não sabe mexer com aquilo, então ele não pode mexer, porque ele está lidando com vidas. Falta de ética até. Né? Exatamente. É igual que a gente fala na terapia aba. Se você não sabe o que você está fazendo, por que você vai se meter no rolê? Exatamente. Exatamente. Fora Assim, disso. olha, você está lidando com vida, você está lidando com famílias, com expectativas. Peça ajuda para um colega. Se você não é da área, procure um colega para fazer uma parceria. Sim. E Né? toda essa especialização, ela gera um custo também, né? Muito alto. Os cursos que eu venho fazendo nessa área, né? Faço MBA em Direito à Saúde, um outro. Os congressos são caríssimos, mas é o preço do bom profissional. Sim. Né? A entrega do serviço de boa qualidade. A entrega qualidade. do serviço. O operacional que você tem que manter. Tudo as pessoas veem o advogado como um prestador de serviço individual. Sim. Mas um escritório de advocacia, ele é uma empresa. Sim. Ele tem um custo operacional. Então, para a gente ser bom no que é aquilo e a gente entregar, né, o que o cliente deseja, a gente precisa investir. Sim. E isso faz parte de agregar valor, né, ao negócio, a entregar o melhor resultado para o cliente. Sim. Voltando um pouco para a Diana, né? É importante saber de todo esse processo, mas deve ser muito frustrante também entender o que está nas mãos de outra pessoa e que isso leva um tempo, enquanto isso seu filho está crescendo, né? Sim. A gente pensa até mesmo a demora para conseguir esse primeiro acesso desse serviço, a luta que é para conseguir chegar. Então, como... Não sei, né? Transmitir em palavras... O que te dá forças nesse caminho? Além de, né, o seu próprio filho. Olha, o Rael me dá força, muita força. Eu acho que, assim, a gente
Não sei de onde a gente tira a força. Essa é a realidade. Eu não sei, sabe? Porque, que nem o processo do Rael já vai fazer 2 anos. Sim. Então, é 2 anos nessa luta diária, né? E eu nem imagino se não saísse a liminar dele, eu nem imagino que eu faria, porque ele já vai fazer, ele faz terapia já vai fazer 1 ano e meio. Uhum. Então, assim, eu não imagino o Rael sem terapia por 1 ano e meio. Eu não sei como ele estaria hoje. Então, assim... Só em uma semana sem Que você tem já... um retrocesso, né? Sim, imagina em 1 ano e meio, sabe? E é um tempo que não volta mais. Não. Então, assim, cada dia, até a neurologista dele falou, o tempo para o autista é ouro. Uhum. Porque cada dia ele vai desenvolver algo, né? Então, assim, esse processo foi bem doloroso pra gente, porque não pelo carro, mas porque virou nossa vida de cabeça para baixo, sabe? Então, assim, eu não sei explicar em palavras. É um doar-se por inteiro, né? Doar-se por inteiro. Então, assim, ainda mais a gente que é mulher, a gente realmente se doa por inteiro, porque a nossa vida profissional vai por água abaixo. Sim. Então, a gente tá ali. Tem que se reinventar, né? Tem que se reinventar. No meu caso, eu virei artesã. Às vezes não tem uma rede de apoio, né? Sim, Que é mais aí difícil. não tem rede de apoio, não tem com quem ficar. Então, assim, eu já fui em entrevista de emprego que quando eu falei que meu filho era autista, a pessoa falou assim, isso vai ser um problema. Então, assim... Meu Deus. Imagina. sim. Imagino. Então, E nem né? poderia, né? Eu vou falar processar. isso. Porque isso é discriminatório, Isso é né? discriminatório. Não poderia falar um negócio Então, desse. foi depois que eu saí dessa entrevista que eu pensei, não, Diana, calma, respira. Você vai conseguir voltar a trabalhar um dia, mas agora você tem que focar no Rael, né? Nos direitos dele. Então, foi onde eu fiquei muito neurótica, muito louca, tipo... Não, o Rael tem que fazer terapia, ele tem que fazer terapia. Aí eu corri atrás da advogada, tudo, deu certo, graças a Deus, saiu a liminar. Mas eu me vejo hoje em dia, todos os dias, tipo, eu pego, entro lá no site, vejo se teve atualização do processo, porque a sentença dele saiu, mas a gente entrou com recurso. E aí é isso, todo dia, sabe? Todo dia você acorda pensando no processo, você vai dormir pensando no processo, e você não sabe como que vai ser o dia de amanhã, entendeu? Se você vai ter algum e-mail ali na sua caixa de entrada falando, olha, aconteceu isso. Então, é bem difícil, assim. E a gente tem visto voltar muito essa discussão sobre o rol taxativo, né? Que alguns anos atrás entrou em votação novamente, teve muita luta, muita manifestação, muita gente indo pra rua. Exemplificativo, né? Isso. Acho que seria até legal você explicar um pouquinho dessa diferença, né? Entre o rol taxativo, o rol exemplificativo. Sim. Na verdade, né, qual que é a diferença? O rol taxativo significa que aquelas doenças, aquelas comorbidades que estão elencadas ali numa lista, o plano de saúde teria que cobrir só aquilo. Que é o rol da ANS, né? Isso, exatamente. O rol exemplificativo, além daquilo que a gente tem ali descrito, poderia ser coberto outras doenças, outros tratamentos ali, tá? Então, assim, o exemplificativo, ele fala que é um exemplo. Eu só citei algumas coisas. Sim. Mas o taxativo não, só pode ser aquilo e pronto, acabou. Até porque vem outras tecnologias, a ciência evolui, vem a Exatamente. descoberta de novas doenças, e se ele fica taxativo, uma série de situações que é de acesso à saúde, de garantia para as famílias, ele é impedido. Então, Até porque essas Exatamente. instituições não são tão ágeis enquanto a evolução da ciência, Com né? certeza. Hoje a gente tem... hoje tem essa discussão aí, a gente tem um ADI no STF contestando a lei que aprovou o rol exemplificativo, que alterou a lei, né? E agora tem essa discussão. Só que essa lei que alterou para o rol ser exemplificativo, ela passou por validação no Congresso Nacional. sim. Então, não foi um processo que a gente considera nulo, foi um processo legal, dentro da legalidade. E agora as operadoras de plano de saúde, juntamente com alguns médicos, estão contestando no STF a validade dessa lei, Sim. né? O que a gente entende aí nessa contestação? A gente entende que há uma violação ao princípio do retrocesso social, né? A vedação do retrocesso social. Por quê? O direito à saúde, ele é um direito social. Se foi concedido anteriormente e legalizado ali, né, pelos congressistas, que o rol é exemplificativo, tirar o rol exemplificativo nesse momento significa um retrocesso,
né? Uhum. Então, isso ainda não está definido, a gente vai aguardar aí como que vão ser as cenas, né, Dos próximos capítulos, né? Mas eu queria deixar aqui, tranquilizar as famílias, né, nesse momento. É um momento que a gente tem que fazer um barulho, né, Sim. chamar a É sociedade muito civil importante. para poder Por causa dessa votação, né, do dia informar 5 o que de está junho. acontecendo. Uhum. Mas a gente também, como profissional, a gente tem que saber que a gente consegue reverter algumas coisas, né? Então, essa é a importância também de, se alguma coisa passar, assim como a questão dos medicamentos, que a gente teve um tema aí, que agora está muito mais difícil conseguir medicação, mas não é impossível, porque o bom profissional, ele vai buscar conhecimento, ele vai trazer argumentos, que aquele juiz, ele vai ter autonomia, porque ele não está vinculado a um parecer do Natijus, ele não está vinculado a um parecer do CONAD, né? Então, ele tem autonomia para poder decidir, a independência funcional dele ali, Sim. né? Mas aí você tem que levar argumentos, né, judicialmente, para que consiga esse efeito. Uhum. O que pode acontecer aí, né, nessas questões que a gente vem acompanhando, nessa questão do Fonajus, né? Do que CONAD, né? do da cadeira pra... CONAD, né, da questão de cadeira para plano de saúde, é o quê? É um movimento das operadoras no sentido de poder, de alguma forma, tá colocando ali o posicionamento dela, com pareceres, com resoluções, mas obviamente que isso, a princípio, não vincula o judiciário, mas é um caminho que a gente tem que ficar atento. É aquilo, né? né? A força emana do povo. Né? Exatamente. Então, a comunidade autística, mais uma vez, as mães, né? Estão ali se unindo, né? E Mais uma precisam luta. se unir. Mais uma luta. Mais um caminhão de resiliência e de força, vamos colocar assim, porque eu Sim. vejo que é um caminhão de força, né? Um caminhão de resiliência, né? Para poder se unir e novamente poder garantir os direitos mínimos, né? Sim. Até porque não é só as terapias, né? São os milhares de exames, porque quando a gente está nesse processo de diagnóstico, faz muitos exames genéticos, né? Então, são exames caríssimos e o convênio médico, ele não quer cobrir. E aí, é aquela luta de novo, né? Não, tem que cobrir, não sei o quê. E aí, eles enrolam, e aí, com o tempo vai passando. Então, nossa, é bem difícil mesmo. Tudo a gente tem que falar, vou processar, né? É desafiador mesmo. Porque... E até na contratação do plano de saúde, né? Quando já se tem o laudo, o desafio é maior, né? Quando você precisa contratar esse serviço, antes deles saberem do laudo, é uma conversa completamente diferente, né? Da amplitude de possibilidades de atendimentos, de acesso que você pode ter contratando esse serviço. E aí, quando descobre ali que tem algum diagnóstico, não só de autismo, mas de qualquer outro transtorno ou doenças raras também, né? Aí a conversa já muda, aí já tem um desinteresse unilateral também de fechar esse serviço, né? Eu tô com um caso lá no escritório, inclusive, que a mãe, né, tentou contratar um plano de saúde para o filho autista. Ela é diabética tipo 1, né, que é aquela autoimune. E aí ela respondeu a declaração de saúde. Depois da declaração de saúde seria feito o contrato. Sim. E aí, obviamente, foi negada a contratação, né? Aí não é negado explicando o motivo da contratação, obviamente, né? Que foi discriminatória, aí a gente tem que... deduzível, né? Então, né? Pois é. A ordem dos fatos é muito sugestiva, né? Aí a gente entrou aí com um pedido para a inclusão dela como beneficiária do plano de saúde, porque ainda assim, ainda que ela tenha a doença, né? O diagnóstico... existe a cobertura parcial temporária. Então, teria que ter a cobertura parcial temporária e nem isso foi dado para ela, essa opção. E aí a gente pediu dano moral também, por conta dessa recusa discriminatória. Paralelo a isso, né, e a gente entrando um pouco no que a Patrícia falou, ainda que suponhamos que a pessoa ela tivesse conseguido contratar o plano de saúde, né? Estivesse na cobertura parcial temporária, que a gente chama, né? Que é aquele período ali que ainda não se pode usar o plano de saúde, exceto nos casos de urgência e emergência. A carência. A carência, exatamente.
Aí, nesse caso, a gente, por exemplo, se a criança precisar de um atendimento para terapia, a gente consegue quebrar isso, porque o autismo não é considerado doença, né? Uhum. E também tem a questão da urgência. Se o tratamento é urgente, eles têm que atender, né? Então, não adianta negar o tratamento. Então, nesse caso, se acontecer com alguém, eu oriento a procurar um especialista na área para que isso também tem solução, né? Sim. Muitas famílias não sabem. E quando a gente fala de um caso que ainda está em investigação, por exemplo, porque já só de estar em investigação para autismo já tem-se o direito às terapias, né? Sim. Justamente porque o tempo é ouro, como você Sim. tinha dito, para essa estimulação. Acontece de o plano de saúde negar por não ter um laudo fechado? Acontece também. E judicialmente isso, o que as famílias conseguem? Para o laudo é necessário o laudo fechado? Olha, o Para médico, eliminar. sim. O médico, ele vai dar ali, ele vai colocar algum CID, né? Uhum. Então, a gente vai entrar com pedido judicialmente, a gente vai analisar aquele relatório médico, porque, assim, uma das coisas que o advogado tem que saber fazer também, e por isso que às vezes dá errado, é o advogado que ele não sabe analisar o laudo médico. Ele tem que ver se o médico colocou realmente, né, tudo que precisava naquele laudo. Então, existe uma tese aí, uma súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é a 102, né, que fala que é abusiva a negativa do plano de saúde se há aí prescrição do médico, indicação médica, né? Então, a gente tem meios também para poder fazer cumprir isso aí. Mas você sabe que a gente teve um caso, né? Acho que na nossa unidade de Pinda, que não tinha, né? No caso, o antigo... Não, o CID. O CID. Isso, que caracterizava autismo, né? Tá. Mas tinha um transtorno, né? De desenvolvimento. E aí teve dificuldade para ter acesso à terapia, né? Porque ficou hoje muito popularizado de que terapia ABA, por exemplo, ou terapia intensiva, ela é somente para pessoas com autismo. E não é, né? Ela serve, na verdade, para tratar lá do comportamento humano. Então, qualquer ser que se comporta pode se beneficiar da terapia ABA. Se eu não me engano, nos as Estados operadoras Unidos fizeram esse link, né? Então, a gente vê que quando a pessoa tem outros diagnósticos que não seja o diagnóstico no laudo de autismo, ela tem mais dificuldade de ter acesso. Sim, verdade. Qual que é a sua experiência com relação a isso? Você eu tenho outros casos, CIDs? Eu tenho casos no escritório de paralisia, tá? Tem caso de síndrome de Down. Que conseguiu acesso à terapia ABA. Conseguiu acesso, tá? Então, assim, vai muito da análise do caso, né? Então, é aquilo que eu falei, análise de relatório, exames, tem que fazer um checklist muito bem feito. Eu falo que a fase pré-processual é a fase mais demorada, assim. Você tem que deixar tudo alinhado, tem que pegar todos os exames que a criança fez, medicamentos, tudo, relatório médico completo, tem que estudar o que a jurisprudência está pensando a respeito daquele assunto e já colocar ali. Tenta prever todos os movimentos, lá, né? O que a operadora vai alegar. Tem que fazer uma pesquisa sobre isso. E só a gente colocando um parênteses aqui, né? A gente está falando sobre terapia ABA e evidência científica. Então, assim, para autismo, o que mais tem evidência científica é terapia ABA. Existem outras terapias que também têm evidência, né? Mas quando a gente fala de paralisia cerebral, a gente fala de pessoa com outros diagnósticos, também existem outras terapias. Existe. Mas a indicação médica que a gente está falando, a gente está falando dessa indicação médica, né, que muitas vezes a operadora entende que é só para, e não necessariamente é só Exatamente. para. Né? E aí a gente junta também artigos científicos. Exatamente. Né? A gente vai buscar na própria comunidade, em sites médicos, estudos que falam sobre a eficácia desse tratamento para outras deficiências. Tá? Então, por isso que tem que fazer uma petição muito completa, muito estudo. É a mesma coisa a medicação. Medicação hoje em dia está mais difícil. Eu peguei um caso de medicação que veio de um outro advogado que ele não juntou a negativa administrativa. O que é a negativa administrativa? Quando a pessoa vai lá e faz o pedido para o poder público do medicamento e o poder público não responde ou nega, enfim, expressamente, e isso não foi juntado. Um estudo sobre a eficácia daquele medicamento. Você entende? Então, assim, com dados, né? São detalhes, mas que fazem toda a diferença. Diana?
Tem mais alguma Tem mais pergunta? alguma dúvida? Aproveita. Então, Aproveita, Diana. o Rael, ele tá com 3 aninhos, né? E ele tá na idade de entrar pra creche. Ele já tá na lista de espera. Que bom que você entrou nesse assunto. E aí, eu gostaria de saber, né? Quando eu fui lá fazer a inscrição dele, falou assim, por ele ser autista, quando ele for chamado, você leva o laudo na creche pra ele ter uma ADI ali, né? E aí, eu quero saber, como que é isso na prática, né? Você fala no profissional de apoio, no Isso, caso. profissional de apoio, porque assim, é lei. Cada Nossa, aí autista, tem se tiver tanta 5 coisa pra autistas falar. naquela creche, tem que ter um para cada criança? Ou é 1 para 5 crianças? Como que funciona? Nós vamos Tivemos voltamos, retrocessos, inclusive. Voltamos Porque agora a minha maior preocupação para a creche é isso, ao entendeu? início do direito constitucional. Uhum. Hierarquia das normas, pirâmide de Kelsen, né? Então, o que acontece? A lei Berenice Piana, o que ela fala? Ela fala que, havendo necessidade, Uhum. tem que ser disponibilizado o acompanhante especializado, Uhum. certo? Especializado. Ela não... Pois é, Sim. né? Vamos entrar nisso aí também. Porque a gente sabe que tem uma Então, confusão tão grande, né? É ADI, é- AVE, Não, mediador É escolar, muito AT. nome, gente, nem E não eu tem uma sei, pra definição dizer a clara verdade. de quem é Não esse tem. profissional. E na todos nossa esses lei. lugares Não se aproveitam da ignorância, né? Da Exato. falta de informação das pessoas. Tanto plano de saúde, quanto governo, né? E aí a escolas. gente entra numa confusão que o próprio judiciário Exato. faz também, que é do acompanhante especializado com assistente terapêutico, que depois Sim. nós vamos voltar nisso. É muita A coisa. gente tem mais 1 hora? Fazer mais um podcast só pra falar desse Tá assunto. bom, gente, tá ótimo. Então, assim, o que acontece? Então, nós temos uma lei federal que prevê aí o acompanhante especializados e a gente tem uma lei estadual agora, né, que traz uma diretriz aí para essa questão do Do Estado de acompanhante, São Paulo. exatamente, do Estado de São Paulo, que traz uma diretriz para o acompanhante especializado. Nível 1 de suporte e 2, se eu não me engano, eles estão... vai ser um acompanhante especializado para 3 crianças. Sim. Pode ser até para 5, não é? Até para 5. Uhum. Sim. Mas é isso. Para o nível 3 de suporte, aí sim teria É um direito. para um. Que é no caso um. do meu filho, ele é nível Exatamente. 3 de suporte. Então aí seria uma. E quem faz essa análise? Exato. Nível 1, 2, 3. Relatório médico. Aí entra... É o laudo. É o laudo, Uhum. exatamente. O laudo, inclusive, para obter o acompanhante especializado, tem que estar no laudo. O médico tem que indicar a necessidade dele, né? Porém, suponhamos, né, que é para uma família que tem o nível 1, o nível 2 de suporte e quer que tenha um acompanhante, por exemplo. Aí teria que entrar judicialmente e discutir, né, que essa diretriz aí, na verdade, ela está contrariando uma lei federal. Uhum. Mas, doutora, olha só. A gente que lê complicado, tanto eu sei laudo, que é a gente que lê complicado. tanto laudo, já é difícil o laudo para a terapia, né, em si. Quando entra nessa esfera da escolar, e aí o médico tem que dizer a necessidade desse profissional para dar suporte para essas crianças, nossa, a gente vê cada coisa, assim, que eu falei, meu Deus do céu, os médicos precisariam entender um pouco mais, ou até se qualificar para entender Eu acho que é questão de qualificação mesmo. exato, porque a gente recebe umas coisas assim, nossa, não tem como conseguir mesmo. Sim. Porque tem muita confusão. O próprio laudo já impede que essas mães consigam ter esse acesso. Já Exatamente. começa a briga ali. O que acontece muito comigo na prática, né? Às vezes eu tenho um médico, sei lá, a cliente chega, né, com um relatório médico perfeito. Uhum. E aí, nesse relatório médico, além da questão, né, de pedir a psicologia ABA, que tem que ter o aplicador ABA, que é outra confusão que a gente tem aí, Exatamente. né? Ele fala que precisa do acompanhante especializado. E aí o judiciário, que não entende muito, né? Ele começa a confundir e as operadoras se aproveitam disso também, dessa confusão. E aí, muitas vezes, o que eu faço? Eu desenho no processo, eu explico o que é o acompanhante especializado, eu explico o que é o assistente terapêutico, e ainda assim, acontece, às vezes, de entender que o acompanhante especializado é o assistente terapêutico e que o plano de saúde não teria obrigação de arcar com aquilo. Mas a gente sabe que são dois direitos sociais distintos, né?
O acompanhante especializado, ele está ligado ao direito à educação e o assistente terapêutico, ele está ligado ao direito à saúde, e aí seria obrigação do plano de saúde, sim. Cumprir com o custeio desse profissional, né? Mas, na prática, a gente vê muita confusão ainda, né? A gente tem que levar aí conhecimento até para o judiciário, para que eles entendam. Porque é complexo mesmo, para quem não é da área, entender. Por exemplo, antes eu atuava na área de direito de família, depois que eu tive o diagnóstico do meu filho e fui entender, estudar, fazer cursos, que aí a gente começa a entender um pouco mais aprofundado de como que funciona a terapia ABA. Né? Tem toda uma hierarquia. Sim, cada um tem tem um sua papel função. muito bem definido. Muito bem definido e só funciona porque é assim. Exatamente. Se tirar o aplicador ou não funciona. Né, ele não tem autonomia para decidir nada sobre o processo terapêutico da criança. Ele é supervisionado. Ele é só executa, né? É o operacional aquilo que foi serviço. delineado por um analista do comportamento. Né? Então, tem uma confusão muito grande. Sim, e é muito complicado, né? Porque, às vezes, eu tenho a sensação, lidando com algumas dessas problemáticas, né? Que vão chegando pra gente também na supervisão, que é como se tivessem cada um jogando para um lado a responsabilidade. Não, mas quente, né? E aí, a criança ou o adolescente, né? Fica ali desassistido no meio dessa briga, no meio desse fogo cruzado, e as famílias cada vez mais inflamadas, mais cansadas, exaustas de passar por essas situações, né? Então, aproveitando o gancho, que bom mesmo que você falou, porque eu queria muito falar sobre essa pauta da educação. Acho que é uma das nossas maiores dores na clínica. Com certeza. Como que a gente pode orientar também essas famílias a fazerem garantir os direitos, né, de inclusão? Porque, vou dar alguns exemplos. A gente lida com algumas realidades até de nível 3 de suporte que a escola não garante esse assistente, né? Esse auxiliar de apoio. Ou, às vezes, por um certo período de tempo. Aí a criança sai mais cedo da escola e não está tendo esse acesso. Que são custeados também nega a entrada. A gente já teve Sim. situação. Absurdo, hein? A escola negar a entrada. Aí a família tem que voltar lá, porque a gente não pode no forceps também. Não, nós vamos entrar, né? Exatamente. E você vai ficar aí, né, com o profissional. Que o juiz, não podemos. Aí a gente tem que voltar na família de novo, para a família brigar, porque a escola está negando. E às vezes quando a gente consegue essa abertura da escola, é porque a escola já está cansada dessa família brigando ali. Tô aqui, ó, a clínica tá aberta a conversar com vocês, a orientar. E aí eles, tá bom, vamos ter essa conversa. E aí eles querem respostas prontas, soluções que cabem ao que fica confortável para eles, né? Às vezes a gente traz ali estratégias para promover a inclusão para essa criança na escola, que às vezes tem algumas necessidades de adaptação, né? E a lei Berenice Piana também, a lei de pessoas com deficiência garante isso, né? Que é a LBI, né? Sim, a Lei Brasileira de Inclusão, se ela tem o direito de estar inclusa, mesmo que adaptações sejam necessárias, né? E eu vejo muitas escolas resistentes a isso. A gente não tem lugar para isso, a gente não tem recurso para isso. E eu entendo que às vezes realmente não tem, né? Pensando principalmente em instituições públicas. Mas nós também já passamos por situação da gente fazer, da gente proporcionar e ainda assim não conseguir implementar. Porque eles só querem ouvir o que for confortável. Eu acho que existem escolas e escolas, mas a gente está falando aqui dos desafios. Desafios dessas mães e dessas crianças, de uma comunidade, de uma sociedade repartida, né? Sim. De um grupo de pessoas que já não tem rede de apoio, muitas vezes familiar, né? Sim. Também não tem da sociedade. Sim. Né? Eu falo que começa a chegar o finalzinho do ano, início do ano. É sempre uma batedeira. É a mesma história. Então, clientes procurando porque não consegue fazer matrícula na escola, né? Mas às vezes a negativa vem velada, né? Já preencheu o número de vagas aqui. Acho que seu filho tem que procurar uma escola menor, né? Isso quando as particulares não querem cobrar pelo auxiliar de apoio, que eu já vi muito disso, então, mesmo sendo proibido. Primeira coisa, não tem limite de vaga, né? Então, quer entrar na escola, é autista? Vai entrar, se tiver 20, 100 autistas, vai entrar. Não tem limite. Segundo, profissional de apoio. É obrigação da escola custear esse profissional e não cobrar nada dos pais. Nada, né? PEI é outro problema também. Programa de ensino individualizado.
individualizado, né? E não copiado para todos. Exatamente, não Chega- tarefinha adaptada. Xerocado para Exatamente. todos. Chega no meio do ano, tem criança sem PEI também, Uhum. né? Qual que é o prazo para elaboração desse PEI? São 30 dias, né? Isso, exatamente. É bem rápido, né? No início do ano, já para que a criança consiga ali acompanhar o início do ano letivo, o que está sendo trabalhado em sala de aula. O que eu oriento, né, os pais nesse caso? Às vezes, você fazer uma denúncia na Secretaria de Educação, Por escrito. no Ministério Público, né? Às vezes pode surtir efeito, às vezes não. É um processo mais demorado. Sim. O que eu oriento? O cliente veio e me procurou. Você quer solucionar isso rápido? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um requerimento administrativo, a gente faz uma notificação para a escola, Sim. comprovando que a gente está requisitando isso. A escola não deu resposta, não solucionou a questão, a gente fixa um prazo. Às vezes, vamos fazer reunião na escola com o advogado, Sim. a gente consegue já resolver isso. Porque aí, quando o cliente está assessorado, Aí sente a pressão, tem né? um peso, Uhum. tem um peso. Se ainda assim não solucionou o problema, aí é judicial mesmo. No Aí vai caso ter da escola pública também. tudo, escola pública também. Não muda, né? Não muda, né? A lei é a igual mesma pra todas, todos. pra É todos. O que mais, Diana? Tem mais alguma pergunta? Ah, tem, nossa. Eu vou ter muita pergunta. Eu vou cobrar a consultoria dela. Que horror. No caso, Pode assim, perguntar, do Ju. LOAS, né? Sim. LOAS é um assunto bem, acho que polêmico, né? Porque tem aí o valor que você falou da renda, né? Isso, a renda per capita de 3/4. Então, no nosso caso, o meu marido, ele recebe, né, mais do que esse valor da renda, né? Só que, gente, os gastos são, assim, infinitos, né? Porque meu filho, ele tem alergia alimentar, seletividade alimentar, toma medicação, né? Tem ali os exames que o convênio não custeia, né? Ele tá na fralda ainda, então as mães vão me entender que fralda a gente gasta muito. Sim. No caso do LOAS, né, como que a gente faz nesse caso? Recebe a mais, né, do que ali tá Determinado. na lei? determinado. A gente consegue receber esse LOAS? Não consegue? Como que A gente funciona? tem que fazer uma análise Uhum. caso a caso, porque aí a gente tem que analisar a renda também, tudo certinho, né? Mas o que acontece? Muitas vezes ultrapassa o valor dessa renda per capita, não é aprovado no âmbito administrativo, aí o beneficiário do INSS, ele tem que buscar a via judicial, né? Então aí, por exemplo, vamos supor que ultrapasse a renda de R$2.000. Você tem a negativa no INSS, você vai procurar a justiça agora para tentar conseguir esse benefício com base nos gastos que você já relatou aqui. Fralda, medicamento, aluguel, né? Então, tudo isso a gente leva para o juiz da Justiça Federal, ele vai analisar o caso, vai marcar uma perícia, né? Vai na tua casa também para ver tudo certinho. E aí, muitas vezes, a gente está tendo muitas decisões que ultrapassam essa renda per capita e que consegue o benefício, tá? De prestação continuada. Obviamente, se a pessoa ganha R$10.000, né, gente? Aí Não, também não vai conseguir. Por isso que eu falei que tem que analisar Não é o meu caso caso. a caso. Então, tem que analisar o caso para ver se a renda não é muito, né? Porque Sim. se for muito também não faz sentido, Não né? faz. Eu acho que mesmo falando sobre núcleos diferentes, né? Falamos aí sobre saúde, educação, a gente lida aí com muitos conflitos de interesse o tempo todo, né? Dessas instituições que deveriam garantir direitos, né? Como instituições públicas para a educação ou mesmo as privadas, serviços que a gente contrata que prometem entregar isso, mas aí quando a gente entra nesses embates, a gente vê que o interesse é puramente financeiro, né? E deve ser realmente muito desgastante ter que lidar com isso enquanto é uma vida que está ali esperando, né? Por essa garantia de acesso e tudo mais. No seu dia a dia com o Rael, né? Vamos falar um pouquinho agora das terapias, das conquistas que você teve após, né, a garantia desse acesso. O que mudou na sua vida depois que ele começou a ter acesso às terapias? Tudo. Literalmente tudo. Ontem eu até estava vendo no meu celular uns vídeos antigos do Rael, quando ele tinha 1 ano e 4 meses.
E no vídeo, assim, ele tendo várias crises, eu ainda tava gravando, né, pra mostrar pra fono na época que ele tava passando e tal. E eu falei, gente, que evolução. Tipo, eu não entendi o porquê ele fazia aquilo. Ele tinha muita estereotipia, ele tinha muita crise de bater a cabeça no chão, bater a cabeça na parede. E eu falava, gente, isso, vamos dizer, não é normal, entendeu? Por que ele tá batendo a cabeça na parede? E eu não entendia. E ele andava na ponta do pé, até hoje ele anda, mas melhorou muito. E assim, era uma crise que ele ficava assim, 40 minutos chorando sem parar, e eu não entendia, eu não sabia o que fazia, eu abraçava ele e chorava junto, eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo com meu filho? Então assim, depois que começou a terapia, nossa, o Rael, ele aprendeu o tempo dele, entendeu? Agora ele tem paciência, ele escuta a gente, ele tá muito mais sociável, sabe? Porque antes as pessoas chegavam perto dele, ele grudava assim na minha perna, não olhava pra pessoa, se a pessoa falava com ele, ele já chorava e já entrava em crise. Então, assim, agora ele tá muito mais sociável, tanto até com a minha família mesmo, com a minha mãe, com a minha sogra, né, com o meu marido, porque ele chegou uma época que ele só queria eu. Eu não aceitava meu marido, não aceitava minha mãe, não aceitava minha sogra, não aceitava ninguém. Então, assim, eu falava, gente, eu preciso viver também, né? Sim. Além de mãe, eu sou esposa, eu sou mulher, então, assim, a terapia, ela foi um divisor de águas mesmo, sabe? Porque a gente voltou a ter vida, sabe? A gente voltou a ter vida. Porque chegou uma hora que a gente não via nem o sol nascer, sabe? Era um loop infinito ali de crises e crises, então, com a terapia, nossa, o Rael, ele, sabe? Agora ele chega lá na clínica, ele dá oi, ele começou a falar algumas palavrinhas também, isso foi uma coisa assim, nossa... Imagina. Ele ainda não falou mãe. Mas ele já fala papai, ele já fala uau, ele já fala sim, já fala não. Ele fala, tá falando soltando várias coisinhas. Melhor já. falar não do que, né, bater a cabeça na parede, por Com exemplo. certeza, porque assim, antes ele não sabia expressar o sentimento dele. Agora a gente usa bastante a comunicação alternativa. Então, em casa a gente fez uma rotininha, né? Sim, a Rebeca. Para dar essa previsibilidade. Sim, isso eu achava que era bobeira. Vou confessar. Eu achava que gente, até parece uma figurinha ali na parede. Faz toda a diferença. Né? Uma figurinha bem ali aplicada. Mas, gente, é engraçado. Ele acorda, ele corre pra ver o que ele vai fazer naquele dia. Então, ele vê que ele vai tomar café, vai ir pra clínica, vai voltar, vai almoçar, aí vai passear com o cachorro. Né? E é incrível. Às vezes, tipo, ele não quer alguma coisa. Tipo, lá não tá pra andar de bicicleta. Ele vai, pega a figurinha da bicicleta, me chama, né? Puxa eu e fala assim, tipo, que ele quer andar com a bicicleta. Coloca aí na minha rotina, por favor. Ele cola. Aí, às vezes, ele tira, sabe? Tipo assim, escovar o dente, ele tira, escovar o dente. E coloca lá o... Sim, ele é muito esperto. Então, assim, a gente viu um desenvolvimento muito grande nele. Até a minha irmã, que mora lá no Canadá, ela fala bastante por vídeo, né? Ela fala assim, Diana, eu tô, assim, abismada. Que agora, tipo, ele comunica com ela, sabe? Ele não fala, assim, mas... ela entende tudo. Interage, ele não fala, né? mas entende tudo que ele tá querendo dizer, sabe? Sim. Então, esse foi o maior, assim, a mudança, assim, que a gente viu, sabe? Que legal. Gritante. Eu gosto muito de ouvir isso, né? Não trabalho diretamente com o Rael, mas acho que o combustível diário para o nosso trabalho, para quem trabalha com ABA, né? Quem trabalha com pessoas neurodivergentes, é realmente ver esse resultado, né? Essa mudança significativa, trazer qualidade de vida não só para esse cliente, né? Essa criança. Dar voz para essa criança e toda essa família, né? Você vê a mudança de qualidade de vida de todos. Nossa, agora eu e meu marido, a gente consegue ter um tempo pra gente. A gente não tinha, sabe? A gente parecia assim, 2 manos ali na casa. E aí, beleza? Parceiro. Então, assim, agora a gente voltou a ter a nossa vida, sabe? Eu consigo estar aqui, ó. Antes, jamais eu conseguiria sair de casa e ficar esse tempo fora. Então, agora ele tá lá com meu marido, tá lá brincando, tranquilo. Eu saí, ele não chorou. Vocês conseguem fazer programas sociais também? Sim. Ir a lugares? Sim, a gente não conseguia ir no shopping, a gente não conseguia ir no parque, porque ele tinha crise. Então, agora, assim, ele vai andar, Rael, dá a mão. Aí ele dá a mão pra mim, dá a mão pro meu esposo, anda de mãozinha dada, sabe? E ele também consegue desfrutar disso agora. Sim, porque a gente saía, em vez de ser alguma coisa legal... voltava eu estressado, meu marido estressado, o Rael estressado. Então, em vez de ser uma coisa assim boa, virava um estresse
E é onde vocês, muitas vezes, mães, acabam optando nem por sair. A vontade que era estresse assim, é tipo, maior, não vamos né? não, porque aí ele vai Exatamente. chorar, ele vai ter crise, entendeu? Aí vai ter barulho. E aí agora, hoje não, sabe? Eu falo, Rael, hoje a gente vai no shopping. Ele já fica todo animado, todo feliz. E ele entende que tem que esperar, ele entende que tem que dar a mão. Então isso, nossa, foi muito, muito gratificante a gente ver, sabe? Que toda essa dor de cabeça que a gente tem com o convênio, no fundo, assim, vale a pena, sabe? Porque eu não imagino ele sem É terapia. daí que você tira forças, né? É, sim. Eu não imagino ele sem terapia. Nossa, eu acho que ele seria uma criança totalmente diferente. Que benção. lembrando um pouco aqui da sua fala, né? O medo aí que você citou, né? De perder o convênio, né? Porque o convênio é da empresa. Ah, eu não às gosto vezes nem de pensar. o marido é demitido. Sim. E eu acho que isso é uma informação pergunta. importante para a gente passar aqui. Exatamente a pergunta. No caso de demissão sem justa causa. Exatamente. Como que fica? Tá. A gente consegue continuar com esse convênio? Sim, a gente consegue fazer uma ação de manutenção do plano de saúde, desde que a demissão seja sem justa causa ou Sim. com adesão a PDV também, tá? Uhum. Eu tenho caso lá no escritório e é bem tranquilo, viu? É uma ação assim, o judiciário já está Mas pacificado isso. no caso do meu marido, ele não Sim. paga um valor todo mês. Ele não faz a contribuição? Não. Então, um dos Aí- requisitos é que tenha a contribuição. Seria Porque- coparticipativo. Não, Não, ele tem um não. desconto na folha do plano de É, a saúde. coparticipação. Isso. Não, a coparticipação que é pode diferente, confundir com não, a é. coparticipação É. do plano quando utiliza. Não Tá. desconto, entendeu? Tipo, se o convênio Ah, médico entendi. não É como tem se ele pagasse uma manualidade, parte não desse tem. plano. Uma Exatamente, parte. É 100% custeado pela empresa, seria isso? Isso, quando é 100%, eles entendem, né? Tem entendimentos, mas também eu já tive casos e que a Que empresa conseguiu. conseguir. Ah, então é com você Entendeu? mesmo que eu vou falar se acontecer. Por quê? Então, a gente tem um tema já do STJ, o STF, que eles falam que quando o beneficiário está em tratamento, o plano de saúde não pode ser cancelado. Eu estou falando de uma maneira que vocês consigam entender. É mais técnico um pouco, tá? E aí, o que acontece? Seu filho está em tratamento contínuo. Vamos supor que, sei lá, alguém está fazendo um tratamento de câncer e tem o plano cancelado, que isso está sendo muito comum hoje. Cancelamento Muito unilateral, né? Muito unilateral. Entrou com a ação de manutenção do plano de saúde, comprova que está em tratamento. O juiz determina, via liminar, é bem rápido, tá? Que a operadora restabeleça esse plano de saúde. Só que aí tem uma condição, tá? Por exemplo, seu marido foi demitido, aí a gente entrou com a ação de manutenção para ele. A partir do momento que o plano for restabelecido, o seu marido vai assumir o valor do pagamento E das esse valor mensalidades. não pode ser abusivo também, né? Não, pode ser abusiva. Aí a gente entra numa outra questão que a gente tem lá no escritório também, que são as ações para corrigir o reajuste abusivo. Então, qual que é o parâmetro? Hoje, por exemplo, se você for procurar fazer um plano de saúde, você não encontra, né, apesar de ter uma porcentagem na lei, plano individual familiar, que é aquele plano para uma pessoa. Sim. Por quê? Isso não é à toa. O plano individual familiar, a regulamentação dele é feita pela ANS. E os índices são bem menores do que os planos coletivos São 17%. ou né? empresariais. A Né? grande maioria é tudo corporativo. 90% plano coletivo por adesão ou 83. empresarial. E outra Né? situação aqui. Aí- Pode continuar. Aí o que a gente faz? Né? Suponhamos que seu plano tem 3 vidas que a gente fala. Sim. Normalmente é isso, 3, 4 vidas. É um plano empresarial, é um plano coletivo por adesão. Para a gente considerar que um plano seja coletivo, né, ele tem que ter mais de 30 vidas. Então, aí a gente pede uma revisão, a mudança dessa categoria do plano de saúde para coletivo, para ser individual familiar, e a gente pede a aplicação dos índices da ANS. E aí a gente entra com pedido nessa mesma ação de repetição de indébito. Então, tudo que você pagou a mais, você vai ter restituído em dobro, porque foi um pagamento indevido. Tá? O Código de Defesa do Consumidor prevê isso. Então, a gente consegue fazer essas modificações aí. No caso da empresa mudar o convênio, né? A empresa é um convênio tal, a empresa muda. E se você tiver com já uma decisão judicial ou sem decisão? Com ali a liminar. Sim, Como que também funciona? aí você pode pedir a manutenção.
Aí eu posso continuar com aquele convênio, mesmo a empresa tendo mudado, Vai mas ter aí que eu vou entrar ter que pagar. judicialmente. Eu vai vou ter que entrar- pagar. Exatamente. Ah, sim. Porque o que acontece? Quando você muda, né? A empresa muda o convênio, você tem uma decisão judicial, você pode tentar até fazer a portabilidade. Sim. Né, mudar para o outro plano sem ter aquelas carências lá. Só que a decisão judicial não vai automaticamente para o outro plano. Não Isso existe tem um lei prazo que também, vincula. né? Para conseguir fazer esse intercâmbio para outro plano de saúde sem pagar carência. Você fala, aí no caso dela, que é a empresa, eles vão fixar os prazos, né? Para poder. Mas existe o prazo fora também, tá? Eu não me recordo agora os prazos, para ser sincera. Eu mas acho que é 30 dias, não é? Não me recordo. Aí eu vou ter que relembrar isso, que é muito prazo. Mas tem isso também, tá? Então consegue mudar de um plano para outro, sem ter carência. Mas se já tiver uma decisão judicial, Tudo de novo. a primeira via é tentar negociar, mas eles não vão aceitar. Vamos ser realistas, né? Não vai querer, como diz, né? Toma aqui uma conta para você pagar. Eles não vão querer. Então, acaba negando, aí tem que entrar no judiciário de novo contra a nova operadora. O mesmo processo anterior. Bom, gente, o papo tá ótimo, né? A gente teria assunto para muito tempo mais, mas só para a gente encerrar, divulguem as redes sociais de vocês, o trabalho que vocês realizam. Eu falo que o meu trabalho, ele é muito gratificante, porque eu falo que a gente transforma vidas, né, Patrícia? A gente, porque a partir do momento que eu consigo um tratamento para aquela criança que não tem uma terapia, e ver, às vezes eu encontro com a criança e tal, ver como aquela criança estava e como ela mudou ali, isso não tem preço. É muito gratificante participar desse processo, né? Eu vou deixar aqui minha rede social, meu Instagram é o @direito-para-autista-sp. Meu escritório de advocacia fica na John Kennedy, né? Eu atendo ali no Alterno Cowork, a gente atende online também, todo o Brasil. Em Taubaté, né? Em Taubaté, mas a gente tem ações no Brasil todo, né? Porque é uma demanda muito grande, principalmente aqui no Vale do Paraíba. O nosso forte é o Vale do Paraíba. E a gente está aí inaugurando outras linhas também, já vou deixar aqui aberto para vocês saberem, que é a questão agora voltado só para famílias atípicas, tá? Que é planejamento sucessório, atendimento de direito de família, pensão, alimentos. Nós temos o núcleo educacional agora também. Nós vamos criar o núcleo SUS, então, para atender todas essas demandas para as famílias atípicas, para que elas não fiquem desamparadas, né? Eu acho que elas já sofrem tanto, então a gente tem que ter aí pessoas que lutem por elas também. Sim. E você, Diana? O meu, gente, ajuda que a mãe empreendedora. Isso aí, agora. Aproveite. Eu trabalho com bordados livres. Meu Instagram é @bordadosdadiana. Segue lá. É isso, gente. Isso aí. Quero agradecer você, doutora Cássia, por compartilhar todas essas informações, todo esse conhecimento com a gente. Você, Diana, né? Obrigada, eu por que participar da agradeço o sua convite. vivência, né? Tirar as dúvidas que muito provavelmente são dúvidas de muitas Com mães, certeza. né? De estar aqui com a gente nesse papo. E para você que gostou, né, do nosso podcast, que está aqui acompanhando, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever, né? Para continuar recebendo o nosso conteúdo, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. E segue a gente também nas redes sociais. O nosso @ é @somos_singular_aba, o @somoseducação, né? E a gente também está presente no LinkedIn, né? Facebook e também aqui no YouTube. Pode ser singular. Isso aí. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui, quem vem acompanhando, né, o nosso projeto. Não deixe de curtir esse episódio, comentar o que você achou, né, trazer sugestões. Se você quer participar também, pode mandar uma mensagem pra gente. Isso, né? na DM do Instagram ou nos contatos também que ficam disponíveis nas redes sociais. Se você tem alguém para indicar também que você gostaria de ver aqui, acha importante, não deixe de mandar uma mensagem pra gente, viu? Isso. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Foi muito bom. Foi muito rico. A gente ficaria mais 2 horas aqui, Com certeza. Foi muito bem. Então é isso, a gente espera vocês na próxima. E Tchau. tchau.